Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um outro livro que eu terminei, que não tem capa direito aqui. É Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. Eu li esse livro em 11 dias, né? Demorou um pouquinho. Ele tem 300 e poucas páginas, eu demorei um pouquinho para ler. Ele tem uma letrinha bem pequena, mas ele é assim um pouquinho, eu achei ele um pouquinho chatinho assim para ler. Aí eu vou explicar por quê. Bom, esse livro aqui, eu peguei na biblioteca da escola, então é uma edição bem antiga, ele tem umas ilustrações aqui no meio, parecido com umas ilustrações que tem nos livros do Dostoiévski. Então ele é várias páginas assim com ilustrações, né? Então uma edição bastante antiga que eu peguei na biblioteca da escola. Bom, assim, eu não me lembro de ter lido nada do Jorge Amado. Eu acho que se eu li alguma coisa dele, deve ter sido Capitães de Areia, mas eu não tenho certeza, eu acho que eu não li nada. Engraçado, porque assim, a gente vai fazendo algumas escolhas literárias, né, ao longo da vida, e alguns se tornam preferidos. Então, por exemplo, na literatura brasileira, é claro que em algum momento eu devo ter estudado, mas nunca foi assim uma área minha de interesse, esse tipo de literatura dele nunca foi assim, nunca tinha despertado assim minha atenção para ler. Então, eu sempre fui muito de fase, assim, pegar um autor, por exemplo, Clarice Lispector, pegar e ler tudo que ela escreveu. Eu já li muita coisa, tive uma fase, assim, do Rubem Fonseca, eu tive uma fase do Graciliano Ramos. Então, são fases que eu tenho, assim, Machado de Assis, nossa, Machado de Assis, é, aquela fase, assim, que eu pego e leio tudo que aquele autor escreveu, né? Quase tudo, né? Impossível ler tudo. Mas sempre acaba ficando alguma coisa para trás, né? Mas aí, o Jorge Amado também, eu confesso assim, que ele tinha essa coisa muito de novela, de série, e eu sempre tive muito preconceito com o Jorge Amado. Eu não sei dizer de onde vem esse preconceito, não sei se eu li em algum lugar que a literatura dele era fraca, ou tinha muito essa questão das mulheres também, da sexualização das mulheres. Então eu sempre tive esse preconceito mesmo com a literatura de Jorge Amado, sem nunca ler, né? E aí então eu ficava assim curiosa, né, de tentar ler, descobrir alguma coisa sobre de ler alguma coisa, né, ler algum livro dele. E aí eu tenho um amigo, professor, que ele é simplesmente apaixonado por Jorge Amado. Ele é da religião de matriz africana também, do candomblé. E a gente sempre conversa muito e ele é muito entusiasmado assim com essa literatura. É aquele tipo de amigo assim, quando a gente senta, fica horas conversando. E aí ele é bem entusiasmado, inclusive ele vai para a Bahia todos os anos, então ele é bem um entusiasta assim da cultura baiana e tudo mais. Aí sempre ele me dizia, lê alguma coisa, sempre me dando dica. Eu não sabia muito bem por onde começar, eu não queria começar assim por esses mais conhecidos, né? Então esse Tenda dos Milagres, eu sabia que foi adaptado uma série pela Globo, né? A Rede Globo adaptou uma série, mas eu não faz muito tempo isso, não tinha assistido a essa série, então eu fui pro livro assim bem crua mesmo. Eu não fazia nem ideia nem do que era esse título da Tenda dos Milagres, né? Mas então foi uma surpresa. Eu gostei muito da escrita do Jorge Amado, eu gostei, pelo menos nesse livro, né, que é de 1969, é o sétimo livro dele. Então, assim, pelo menos nesse, eu gostei demais, assim,
da maneira como ele escreve, e uma narrativa muito gostosa, e eu achei muito bacana mesmo. Aí então eu vou falar um pouquinho sobre esse Tenda dos Milagres aqui. Bom, antes de falar isso, é para a gente poder entender que esse livro aqui ele é uma denúncia social, né? O Jorge Amado ele é de uma fase da literatura também, que é essa fase da literatura do regionalismo, essa fase da literatura de denúncia social. E aí, então, esse livro, ele é assim, ele tem essa característica bem marcante, e ele vai falar sobre a questão do racismo no Brasil, questão das raças, né? E então ele vai ser uma narrativa que é dividida em dois tempos, né? Ele vai contar a história de um personagem chamado Pedro Arcanjo, um personagem assim fascinante, e ele vai contar a história desse Pedro Arcanjo. O Pedro Arcanjo, o livro ele vai ser dividido em dois tempos. Ele vai começar contando a partir da chegada de um antropólogo norte-americano no Brasil que descobre as publicações desse baiano que ninguém conhece, o Brasil não conhece ele, e aí, então, a partir daí, os jornalistas, todo mundo vai querer saber quem é esse Pedro Arcanjo, que ninguém sabia quem era, né? Um anônimo, assim. E por que esse Pedro Arcanjo teria despertado interesse em um etnólogo, né, um antropólogo norte-americano, vencedor de um prêmio Nobel, inclusive. E aí, e o livro aí vai contar uma outra fase, que daí a vida vai intercalando, então, a vida do Pedro Arcanjo com, no começo do século XX, né, mais ou menos, e aí, então, e depois esse momento atual, né, que seria o momento atual, né. O, o Jorge Amado, ele tem a biografia dele, ele pertenceu ao Partido Comunista, ele foi exilado, ele na época da ditadura, então ele sofreu bastante perseguição, e depois de um tempo ele saiu, ele se desvinculou do partido, mas vai ter essa característica, né? Ele vai sempre ter essa característica na obra dele, né? Bom, então o livro ele vai apresentar essa questão das raças no Brasil e a história, então, do Pedro Arcanjo. Pedro Arcanjo, um negro, pobre, que órfão, né? O pai dele havia morrido numa guerra, e a mãe morreu quando ele era muito pequeno. E aí, então, vai contar essa vida dele ali em Salvador. E ele cresce nessa cultura do candomblé, das raízes de matriz africana, do afoxé, em toda essa efervescência cultural da Bahia. E então é um livro muito, muito rico nessa questão. O Pedro Arcanjo, ele é Pedro Arcanjo, Ojuobá. Ojuobá acho que é um título, se eu não me engano, que eles têm. E o Pedro Arcanjo, Ojuobá seria os olhos de Oxóssi, né? E então o Pedro Arcanjo, ele frequenta um terreiro, o terreiro da Magé Baçã, né? Ele frequenta esse terreiro da Magé Baçã. E então, o Pedro Arcanjo, ele, depois que ele, né, ele é bastante mulherengo, tem várias características assim dele, ele é autodidata. Então, apesar dessa pobreza toda, ele se torna um bedel na Faculdade de Medicina de Salvador. Quando ele se torna um bedel, né, ele vai conviver com toda essa intelectualidade, os alunos gostam muito dele, e a partir daí ele começa a estudar essa questão das raças, é um assunto que interessa muito para ele, ele começa a estudar essa questão das raças. E ele começa então a escrever, ele escreve artigos, ele começa a publicar, e aí então ele cria uma inimizade muito grande com um personagem que é um professor chamado Nino Argolo. Esse Nino é um professor dessa universidade de medicina,
e é um racista. Esse livro, ele é muito doloroso nessa parte, porque ele escancara assim mesmo o racismo que é presente até hoje, mas então na época do Pedro Arcanjo, que seria o começo do século, então isso era muito mais. Então nós vamos ter todas essas questões muito mais. Caiu a câmera e vamos continuar então. É... O Tadeu Canhoto, esse afilhado do Pedro Arcanjo, ele com muita ajuda, né, de todo mundo, ele consegue se formar em engenharia, mas aí ele se aproxima de uma família branca e ele é o amigo dele, né, que estuda com ele, tem uma irmã, e eles se apaixonam. E claro que a família não aceitou de forma nenhuma o casamento, porque ele era negro, somente por isso, era um racismo assim, bem escancarado mesmo. Mas aí a moça, ele vai contar toda essa história desse casamento, de que ele acaba se tornando um engenheiro muito respeitado, muito famoso, consegue ascender na carreira e também na ascensão social. E a partir dessa ascensão social, a família da menina acaba aceitando, né? É, então, vai ter bastante, muitas coisas assim. Um dos relacionamentos do Pedro Arcanjo é com uma finlandesa, que eles chamam de sueca, mas na verdade ela é uma finlandesa, que ela chega, ela tá zanzando de navio e ela para no Brasil e ela conhece o Pedro Arcanjo, eles têm um relacionamento e depois ela vai embora, mas ela vai embora grávida, né? Então essa acaba tendo essa mistura das raças, essa miscigenação, né? Que ele acaba tendo um filho na Finlândia, né? Acho que é na Finlândia. E aí ele é bem marcante essa questão assim no livro. Ele tem um amigo chamado Lídio Corró. Essa personagem do Lídio Corró é bem interessante. O Lídio Corró, ele que é dono desse lugar chamado Tenda dos Milagres. Achei muito interessante, porque né, o que seria uma tenda. Aí depois eu fui percebendo que daí era um lugar onde eles se reuniam. Na verdade, essa tenda do Lídio Corró era uma gráfica. O Lídio Corró se tornou um grande amigo do Pedro Arcanjo e era ele que imprimia os livros, né? O Pedro Arcanjo escreveu 4 livros e aí o Lídio Corró é que imprimia para ele, era um grande amigo dele, assim. E o Lídio Corró, ele tinha uma esposa chamada Rosa de Oxalá. E o Pedro Arcanjo se apaixonou por essa Rosa de Oxalá, mas ele tinha uma lealdade a esse amigo, assim, muito grande. E ficou sendo esse amor platônico e ele acabou nunca se aproximando dela, né? Então, deixa eu ver mais anotações, porque realmente, olha, é muita coisa. Eu acho que eu vou esquecer bastante. O nome da finlandesa era Kirsi. E tem uma personagem também que ela era uma, uma mulher. Eu duro que eu não tô conseguindo lembrar o nome dela e eu não marquei aqui. Ela era uma pessoa que havia morado em Paris, ela era uma senhora já, e ela tinha muito conhecimento de línguas, inclusive ela que ajudou muito o, o, o Tadeu, né, que é o afilhado do Pedro Arcanjo, e ela ajudou muito, ensinou línguas para ele, ajudava muito ele nos estudos, né. Outra coisa bem marcante aqui também vai ser a perseguição religiosa. É um momento em que o afoxé, né? O afoxé é bem interessante. Eu pesquisei sobre o afoxé, que era bem no começo do carnaval. Então, o carnaval era uma manifestação dos brancos, né? E eles não aceitavam de forma nenhuma que os negros participassem. Então, eles usavam isso do afoxé para também acabar massacrando as religiões de matriz africana. Então tem as perseguições, as proibições, prisões arbitrárias, né, que havia aqui. Então
Daí, não tem, aí, não tem bem um final, porque na verdade essa história ela é toda entrelaçada entre passado e presente. Então começa já com narrando a morte, começa narrando a chegada desse norte-americano no Brasil, depois já volta narrando já no momento mais presente. E então é isso, olha, eu fiquei muito surpresa com esse livro, uma surpresa muito boa. Eu pretendo assim ler outros livros do Jorge Amado, até para eu comparar com esse também, que eu achei assim simplesmente fantástico, achei muito interessante. Então vale muito a pena a leitura dele, porque ele é assim de um enriquecimento cultural fabuloso, certo? Então é isso. Se ficou alguma coisa para trás, não sei se ficou bem coerente também, mas é isso daí, foram essas minhas impressões, ok? Até mais.